Hoje eu quero te mostrar erros que eu cometi e que você não deve cometer na faculdade, principalmente nos seus estudos. Fica ligado que eu vou te mostrar isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e ainda assim otimizar seus estudos. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Mas sem mais delongas, quais são esses erros que eu cometi na faculdade e que vocês não devem cometer aprendendo com os meus erros? Eu quero que vocês saiam daqui com a mente de que aprenda com o erro do outro, no caso, o meu erro que eu cometi nos estudos. A primeira coisa que eu não levava a sério é que pra mim só era suficiente, principalmente quando eu tava no primeiro período, quando eu tava bem no comecinho, eu tava um pouco perdido. Então a primeira coisa que eu sempre fazia era achar que assistir a aula era suficiente para eu aprender o conteúdo, que eu só ia aprender o conteúdo ali durante a aula. Tudo aquilo que o professor falasse era aquilo que era essencial para eu saber, aquilo que era determinante para eu conseguir aprender a me desenvolver na carreira que eu ia exercer e tudo mais. Isso foi um dos erros assim que eu cometi já de cara e que me afetou no começo do ano na faculdade. E por que isso me afetou tanto? Porque quando a gente está falando sobre a faculdade, principalmente um estudo, a gente está falando que muitas vezes o professor ele não vai ter tempo para ele aplicar e para ele mostrar tudo que ele precisaria mostrar sobre o conteúdo para que você vai utilizar na sua profissão, no seu local onde você vai trabalhar. E isso é um erro muito grande. Então, é importante que vocês tenham uma base, tenham um repertório maior. Aquilo que o professor está passando na aula não é o ponto primordial do estudo, ele é o ponto inicial de estudo. O que o professor está falando ali na aula, ele está dando um norte de onde vocês precisam ir. Ele está falando, ó, esse tema é isso, aquilo, isso, aquilo. A partir disso que ele está mostrando, é aonde você vai começar a se aprofundar nos estudos. Então, muitas vezes, como eu disse, é pouco tempo que o professor tem para dar aula, então ele não consegue aprofundar esse conteúdo. E por isso que é importante que vocês tenham essa consciência do que ele está falando ali, é um norte do que vocês precisam estudar. Então, só assistir a aula não vai ser suficiente, principalmente na faculdade. Se você quer ser um bom profissional, se você quer exercer sua profissão com maestria, só assistir a aula não vai ser suficiente. Você vai precisar pegar isso que o professor está colocando na aula e se aprofundar. Então, por exemplo, ele está falando sobre um determinado autor que fala sobre, por exemplo, da minha área, fala sobre comportamento. Como que eu vou fazer para me aprofundar? Eu vou pegar livros desse autor, ou eu vou pegar pesquisas desse autor, ou pesquisas relacionadas ao que esse autor diz, e vou estudar. Então, isso vai acontecer, o estudo de fato vai acontecer fora da aula. O que o professor vai passar ali em sala de aula vai ser um resquício, vai ser aquilo assim, você tem que seguir a partir disso. Ele vai te dar um norte disso. Então, é esse ponto que vocês já precisam ter de cara. E o segundo erro é sempre achar que a minha concentração era horrível. Eu achava que a minha concentração, assim, era péssima. Eu sempre achei que a minha concentração era péssima e que isso era uma coisa da minha genética e que dificilmente eu conseguiria modificar e conseguiria consertar. E quando eu comecei a estudar sobre a neurociência do aprendizado, que eu comecei a me aprofundar nos estudos, que foi justamente na época que eu estava na faculdade que eu comecei a me aprofundar mesmo na área da neurociência do aprendizado, eu fui percebendo que a concentração ela não era algo determinado pela genética. A concentração ela ia variar dependendo se você treinasse a sua concentração ou não. E isso foi um erro que eu não soube levar a sério. Então, eu errei no começo, aí depois que eu fui estudando, eu fui percebendo que tinha assim como treinar a sua concentração, tinha assim como treinar o meu foco atencional. E isso é uma coisa que vocês não devem cometer. Aprendam a se concentrar o quanto antes, porque querendo ou não, vai precisar de foco, principalmente um estudo da faculdade, você vai precisar se dedicar, cair de cara, como eles dizem nos livros. Então você vai precisar ter um foco maior, você vai precisar ter um foco atencional que dure mais, que ele persista mais tempo. Então vocês precisam necessariamente se prender em aprender a focar e melhorar esse foco. E aqui eu já gosto de deixar algumas dicas de como que você pode melhorar esse foco. A primeira delas
é que o nosso olho é o nosso maior distraidor. Então, assim, através dos nossos olhos que a gente se distrai, mas é também através dos nossos olhos que a gente se concentra. Por exemplo, eu tô aqui, tô olhando pro microfone. Aí passa alguma coisa, eu me distraio. É o meu olho que tá fazendo essa função. Mas ao mesmo tempo que eu consigo fazer a função de focar aqui. Isso é uma coisa muito interessante que a neurociência explica. E o que a gente pode tirar de proveito disso? É que o nosso olho, ele é como se fosse a lente de uma câmera. Ao mesmo tempo que ele consegue focar aqui e desfocar o fundo, ele consegue focar no fundo e desfocar o microfone. Isso é uma coisa muito interessante. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a treinar o seu foco. E como que você pode fazer isso? Existe um exercício que a gente chama de visualização de obra de arte. Esse exercício é sensacional para quem quer treinar o foco. Você vai pegar uma imagem ou uma ilustração de obra de arte e vai ficar olhando para ela por 5 minutos. Olhou para ela, depois desses 5 minutos, você vai descrever todas as características dessa obra de arte. Por que isso é tão importante? Porque você está treinando o seu foco atencional em um objeto apenas, que no caso ali é a imagem. E quando você descreve essa imagem que você está vendo, você está demonstrando para o seu cérebro que você está prestando atenção, porque ninguém consegue descrever uma coisa que não está prestando atenção, ainda mais quando a gente está falando de detalhes. Então é importante que você faça esse exercício para que você consiga treinar o seu foco. Não erre no ponto de não treinar o seu foco, porque isso vai atrapalhar o seu desempenho durante a faculdade. O terceiro erro veio de quando eu aprendi a acertar aquele ponto que eu falei pra vocês, que no começo eu errava, que eu não sabia que tinha que estudar depois da aula, que só aquilo que o professor estava me mostrando era um resquício do que eu tinha que me aprofundar. E quando eu comecei a me aprofundar, o professor começou a passar alguns livros básicos. Principalmente quem é da área da psicologia sabe que os professores passam muita leitura mesmo. Eles passam muitos livros. E eu tentava ler isso o máximo que eu conseguia possível. Então, o que eu fazia? Eu sentava, estudava, pegava um dia e ficava lendo. Só que tinha um problema. Eu lia muito e conseguia reter muito pouco. E isso foi um erro que eu fui percebendo e foi uma coisa que foi me atrapalhando, porque eu tava perdendo tempo e ainda assim não tava conseguindo absorver. E aí que eu fui, além de buscando ali através da neurociência aprendizado, eu fui percebendo que se eu estudasse um pouco a cada dia, eu conseguia dar conta e ainda conseguia aprender. Então, o que foi a estratégia que eu otimizei, que eu troquei para consertar esse erro que eu tinha? Foi o quê? Foi diminuir os blocos de estudo. Então, ao invés de estudar só num dia, eu dividi. Então, segunda eu vou ler, por exemplo, 15 páginas. Terça também, quarta. Eu separava a quantidade de blocos de páginas durante a semana. E assim eu lia um pouco a cada dia, eu não me matava de ler, então eu ficava uma coisa assim que eu conseguia dar conta de ler, e ainda assim eu conseguia aprender. Então, essa estratégia de otimizar e saber espalhar da forma correta, saber espaçar as suas leituras e os seus estudos, vai fazer com que você otimize mais o seu tempo e que você consiga aprender muito mais. Essa foi uma estratégia que eu levei um tempo para aprender, que eu levei um tempo para me dar conta de que isso funcionava muito mais do que eu querer me dedicar só a pegar um fim de semana e ficar estudando. Isso foi muito mais vantajoso para mim. E o último, mas não menos importante, foi um erro de querer estudar sempre em grupo. Eu sempre achava que, como eu estava na faculdade, que tudo que eu tinha que fazer envolvendo o estudo ia ser em grupo. Isso mais me atrapalhava do que me ajudava. Estudar em grupo é muito importante para debate. Então vamos lá, vamos diferenciar o que é o estudo e o que é o debate. Quando a gente está falando em estudo, você precisa estudar sozinho. Por quê? Vai dedicar um foco de você, vai dedicar uma atenção maior. E quando tem muitas pessoas, lembra que eu falei da questão do olho? A distração é maior. Então é melhor que você estude sobre aquele conteúdo sozinho e que você faça o debate, por exemplo, depois disso. Então, eu já estudei, aquela pessoa já estudou, aquela outra pessoa estudou. Agora a gente vai se reunir e vai debater sobre esse assunto, porque muitas vezes na faculdade a gente tem muito debate, a gente tem muito estratégias e pontos de vista diferentes. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E um erro que eu achava era que eu precisava sempre estudar em grupo. Que ia ser muito mais importante eu estudar em grupo. E isso foi um erro que eu cometi e que eu não deveria ter feito. E que hoje eu consigo reconhecer de que era muito mais vantajoso quando eu estudava sozinho e depois debatia sobre isso que eu já tinha estudado com os amigos para criar novas ideias ou para ver ponto de vista diferente, fez com que otimizasse mais o aprendizado. Então esse é um erro que vocês não podem cometer. O estudo, querendo ou não, ele deve ser solitário, ele deve ser mais sozinho. Quando você estiver estudando o conteúdo, aí eu estudei o conteúdo, a partir de que eu já sei o conteúdo, eu vou debater.
Ah, esse ponto eu achei importante, esse ponto eu não achei, eu concordo com isso, eu discordo disso. E isso vai gerar o debate. A partir do momento que você já tem a base daquele conteúdo, você já sabe aquilo. Isso é de extrema importância, principalmente para quem está na faculdade, principalmente na área jurídica, né? Com os advogados, futuros advogados, os psicólogos que têm muito debate, não que as outras áreas não tenham, mas essas áreas eu sei que são mais aflorado esse ponto, é importante que vocês saibam fazer isso. Estudar primeiro, depois debater. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. E se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar a potencializar seu desempenho. Outra coisa que eu também te convido a me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu já abri a minha lista de espera para minha próxima turma da mentoria do MIP. O que é o MIP? MIP é um método de estudo onde eu levei 3 anos para conseguir elaborar ele, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, a como melhorar essa concentração, a como assistir uma videoaula, a como você se tornar um estudante de alta performance. Se você quer aprender a estudar de verdade, vai lá no meu link da bio que tá aparecendo aqui para vocês do meu Instagram, entra na lista de espera que já vai abrir a próxima turma. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!